E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando agora o primeiro episódio do podcast Epidemia na Prática. Eu sou o Lucas. Eu sou o Arley. Eu sou a Ana. Meu nome é João. E eu sou o Vinícius. Bom, e hoje o papo vai ser sobre um tema super urgente e que, sinceramente, mexe com todo mundo, né? Saúde mental. Oi, gente, como eu já disse, eu sou a Ana. E olha, esse assunto é daqueles que não dá pra deixar pra depois, né? Verdade. Ainda mais depois da pandemia, a saúde mental virou pauta central tanto na vida pessoal quanto na saúde pública. Sim, total, Ana. Inclusive, nesse episódio, a gente vai discutir o que a epidemiologia traz, né? O que a epidemiologia tem a ver com isso, como que ela pode ajudar a entender o problema. E, claro, a gente vai trazer dados, vamos trazer também estudos de caso, análise de artigo, tudo com uma linguagem bem acessível, porque esse assunto precisa ser falado e bem falado, né? Então, já se ajeita aí, pega seu caderno que o episódio só tá começando. Beleza, bora começar entendendo o que o livro do Almeida Filho traz sobre a saúde mental. Tá. No capítulo 49, ele define os transtornos mentais como agravos complexos. E olha, não é exagero. São subjetivos, difíceis de medir e muitas vezes invisíveis nas estatísticas. Caramba! Exatamente. E por serem invisíveis, muita coisa passa batida. Aí entra a epidemiologia tentando dar um jeito de quantificar isso que parece imensurável. Por exemplo, quantas pessoas estão com depressão hoje? Boa pergunta, né, gente? Ou Eu acho. Completamente relevante. Ou ainda, quantas pessoas já passaram por um episódio desse na vida? Então é o que a epidemiologia vai trabalhar muito. Muito importante. Sim. Muito bem lembrado, Vinícius. Aí a gente usa medidas como a prevalência pontual, que é tipo uma foto do momento. Sim. E a prevalência de vida, que mostra quantas pessoas já tiveram o agravo durante o momento da sua vida. Caramba. Verdade, né? Aham. Sabe uma Ai. coisa que eu acho interessante? É porque tem outro ponto muito importante. Os fatores associados. Por exemplo, baixa renda, estresse crônico, falta de apoio social, sabe? Tudo isso tem tudo a ver com os números, sabe? Tem uma relação direta. E os estudos epidemiológicos ajudam muito a mostrar isso, sabe? E isso não é só dado jogado no ar. Verdade. São números que ajudam a montar estratégias de cuidado e políticas públicas mais eficazes. Sim. Certo. Para expandir o papo, a gente procurou referências além do livro. Por exemplo, em 2022, o relatório da OMS, cara, ele mostrou que a pandemia fez a ansiedade e depressão crescerem no mundo todo em 25%. Caramba. Caramba. Gente, sobre esse assunto, tem um ponto que me chama muita atenção. É que os profissionais de saúde são os mais afetados. Sim. Tipo, burnout virou modinha, tá? É comum entre todos. Uhum. E aí a gente fica assim, é uma ironia, porque eles deveriam cuidar da saúde da população e eles não cuidam da própria saúde. Grave. Véi. Sim, com certeza. Cara, Ale, e pensando nisso, eu trouxe justamente um trecho de um médico psiquiatra formado pela USP, né? O nome dele é Dr. José Diogo. Vocês conhecem? Conheço. Isso, super famoso. Pois é, ele fala justamente essa relação com alunos de medicina, sabe? Porque nós, como alunos de medicina, a gente sabe que desde o começo a gente já sente uma certa pressão e tudo mais. Isso afeta muito a gente. Vocês querem escutar um pouco? Sim, os estudos começam a Com sobrecarregar e deixa a gente pesado, né? Eu vou amar assistir esse vídeo. Não, e o pior é que não é só nisso, né? A gente também tem a questão de atlética, a gente tem toda... Enfim, tudo pra associar, né? Tudo dessa grade extracurricular. Vamos escutar? Sim. Eu acho que não tem uma receita de bolo, né? Muito de pessoa para pessoa e momento de vida, assim, eu acho que de perspectiva. Mas a ideia é sempre conseguir o que a gente chama da work-life balance, né? Então, assim, independente se eu ainda não comecei a trabalhar, se eu tô ali na faculdade, né? E eu tô estudando, eu tenho provas, mas, poxa, eu tenho lá atlética, eu tenho, né, minha atividade física, eu tenho meu time, eu tô em contato com a minha família, eu pratico uma espiritualidade, eu tenho uma religião. Tudo isso contribui para ajudar. Mas, de fato, né, Márcio, assim, muitas vezes a gente tem que acelerar mesmo. É que nem aquela frase do Marco Aurélio, né? O obstáculo é o caminho. Então, assim, para você continuar seguindo, você vai ter os seus desafios, né? Gente, simplesmente muito interessante. Porque até que ponto a gente pode ir como estudante de medicina, sabe? Exato. Antes de chegar no burnout. Eu acho que ele trouxe isso muito bem. Que é algo a se pensar. Sim. Esse ponto que ele levantou é crucial. Saúde mental tem que estar na atenção básica, no SUS, no dia a dia. E todos nós podemos concordar que saúde mental não é luxo. É necessidade. João, essa frase foi muito interessante, porque agora a gente pode falar de uma tipo que caiu como luva no tema. O título é meio longo, deixa eu só procurar aqui. A alta prevalência de sintomas de transtornos mentais entre residentes da área de saúde durante a pandemia de Covid-19.
Pera, Ana, não foi aquele que você me mandou semana passada? Sim. Ah, eu lembro que quando eu tava lendo ele, eu vi que foi feito com 1.200 residentes da área e nele falava bem assim que a maioria deles tinha o sintoma de ansiedade e depressão, fora a questão do burnout que a gente tava falando agora há pouco, e isso é muito grave. Eu acho que tá totalmente fora de A contexto. galera tá no limite. A galera tá no limite. O que Verdade. pegou Deveras. foi que quem não tinha apoio institucional, tipo supervisão e essas coisas, tinha 2,5 vezes mais chances de desenvolver transtornos mentais. Isso não é achismo, é odds ratio. Quando eu vi esse odds ratio, eu fiquei assim, meu Deus, foi o que me despertou o interesse. Eu falei assim, preciso conversar com os meninos. E agora, para deixar ainda mais completo, a gente preparou um estudo de caso. Imagina, pessoal, Joana, residente de cirurgia geral, com seus 27 anos. Beleza, durante a pandemia, só o plantão noturno, aquela sobrecarga, sabe? Sem supervisão, muita pressão. Cara, que por poucos meses ela desenvolveu simplesmente sintomas clássicos de depressão. Pós-ativo, sem qualidade de vida, torto mais. A pergunta é: como a epidemiologia poderia ajudar nisso? A gente poderia pensar, por exemplo, fazer um estudo de caso transversal com residentes como ela. Tentar identificar a prevalência, tentar analisar associações com fatores de risco. Sim, ou até mesmo usar isso para justificar uma intervenção institucional. Tipo, criar um programa, sabe? Um programa de acolhimento, com base nos dados, claro. É isso. O caso da Joana, infelizmente, não é exceção, mas pode ser ponto de partida para alguma ação. Verdade. Gente, e pra trazer esse assunto para mais pertinho da gente, eu tomei a liberdade de fazer um questionário, sabe, com a galera da medicina do ciclo básico, pra ver se isso realmente acontece, embasado naquele artigo que a gente tinha lido, pra validar e verificar se é isso mesmo que tá acontecendo. Eu lembro que vocês, meninos, me ajudaram com isso. Vocês podem trazer, por favor, os resultados? Não, com certeza. E foi isso mesmo. Usamos o GHQ-12, que avalia sintomas de ansiedade, depressão e estresse. Ao todo foram 21 pessoas que responderam, né? E a ideia era basicamente essa: avaliar a nossa própria turma e saber como é que anda a saúde mental dos nossos colegas. Nossa, e os resultados foram bastante expressivos. Cerca de 63% das pessoas da turma relataram sintomas de ansiedade moderada a grave, e 48% dos sintomas eram depressivos, sem contar que 77% das pessoas apresentavam níveis elevados de estresse. Então, gente, isso aí reflete basicamente o que a gente tinha lido no artigo. O pessoal tá esgotado, a galera tá muito sobrecarregada, estão pegando muitas coisas e talvez, sabe, aquele negócio de querer abraçar o mundo e não saber gerenciar e arrumar seu tempo. Então isso esgota e a pessoa fica cansada, não sabe como descansar e afeta diretamente na qualidade de vida. Sim, demais. Acho que ninguém como a gente vai falar sobre isso, né? Nossa, e do ponto de vista epidemiológico, conseguimos calcular medidas de frequência como a prevalência de sintomas entre os alunos e até levantar hipóteses de associação entre o ano do curso e as atividades extracurriculares. É o que eu digo, epidemiologia é vida, gente. Sim. Então, certeza. o que a gente pode falar? Ou seja, a gente tá falando basicamente de dados reais, a gente tá falando de locais, a gente tá falando de visibilizar uma demanda que é urgente. Saúde mental é urgente, família. E é aí que entra a epidemiologia clínica, né? Sim. Entra como ferramenta de transformar e, enfim, e ajudar essa realidade. É o que vai solucionar a vida na questão da clínica e analisar o pessoal, né? Porque a gente precisa não só dos dados, mas também ter uma abordagem mais voltada para medicina e para os profissionais de saúde em si, né? Sim, por isso que a gente vê epidemiologia no ciclo básico, mas a gente também vai ver muito disso no clínico, mesmo que não seja uma matéria específica, porque a epidemiologia ela tá em todo lugar. Como médico, isso não pode faltar. É vida, é vida. Já que você falou de epidemiologia clínica, vamos falar dela um pouco, que é basicamente usar os métodos da epidemiologia para melhorar a prática médica. Por exemplo, tomar decisões melhores, sempre baseadas em dados, em evidências. Na saúde mental, isso se traduz em saber identificar fatores de risco, aplicar escalas validadas, prever desfechos e até avaliar o que funciona ou não em termos de tratamento. Tudo com base em dados. Sim, dados. Afinal, cuidar de saúde mental sem evidências é tipo pilotar um avião no escuro. Não dá. Não dá. Não dá mesmo, Não gente. dá. Gente, corta a gravação. Gente, o papo tá muito bom, mas eu preciso estudar para minha prova de epidemiologia. Então aqui,
Pra fechar esse episódio de hoje, vou deixar um recadinho muito importante. Saúde mental é extremamente essencial na vida, não só na parte individual, mas no coletivo. Então isso é um projeto de vida que deve ser levado a sério e trabalhado a longo prazo, tá, gente? Sim, cara, e a epidemiologia ela tá aqui justamente para dar esse suporte técnico, sabe? Para todo esse cuidado e tudo mais, para ajudar a pensar em como os dados podem ajudar e como agir com mais consciência, sabe? E Então- quem tá ouvindo a gente, tipo, estudante, profissional de saúde, deixa eu ver, gestores também, né? Já que é um dado muito importante e é um passo importante a ser dado e que a gente precisa muito refletir sobre isso. Sim, sim. Sim. Vamos lá, então? E eu acho que para fechar com chave de ouro, um brinde à epidemiologia. Santé!